irmãos, que a graça e o amor do nosso querido Deus, a consolação do Espírito Santo, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre você, sobre a sua casa. Eu gostaria de compartilhar uma palavra aqui com vocês, que fica em Salmos, capítulo de número 32, verso 3. Eu já havia gravado esse vídeo, mas o Espírito Santo de Deus, ele colocou no meu coração, ele disse, vai lá e grava de novo, porque essa palavra é muito mais profunda do que aquilo que você gravou, porque ficou faltando algo. E eu senti no meu coração que o Espírito Santo ele queria falar algo a mais. Porque aqui em Salmos 32, verso 3, diz assim, ó: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Davi está dizendo, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. Davi está dizendo que ele se calou nos seus pecados e envelheceram os seus ossos. Por quê? Como assim? Quando nós calamos os nossos pecados, todo o nosso corpo ele sofre. Doenças vêm sobre a vida dessa pessoa. Ou seja, digamos que se fosse nos dias de hoje, aquela doença que dá na pessoa é a osteoporose. A osteoporose é uma doença que dá nos ossos. E muitas das vezes as pessoas não sabem nem de onde vem isso. Então Davi está dizendo, ó, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. Sabe por que eu fico imaginando aqui que Davi ele se calou? Porque muitas pessoas, quando pecam, elas se calam. Elas não pedem perdão para Deus. Por que elas não pedem perdão para Deus? Porque elas se sentem oprimidas. Porque a palavra de Deus, ela diz aqui, ó, em Apocalipse, capítulo de número 12, verso de número 10, assim, ó, então ouvi grande voz do céu proclamando, agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus, o acusador de nossos irmãos que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Vou colocar aqui, eu vou simbolizar, Satanás ele é uma espécie de promotor. Todas as vezes que nós erramos, ele chega diante do trono de Deus, como está escrito aqui em Apocalipse 12, 10. Ele chega diante do trono de Deus e diz, olha, o Vinícius pecou, o João pecou, a Mariazinha pecou, o Alberto pecou, a Lúcia pecou. Então ele fica acusando de dia e de noite, de dia e de noite. Ele é uma espécie de promotor, Deus é o juiz. Mas a Bíblia diz aqui, ó, em 1 João, o seguinte, olha o que Deus ele diz, ó, a palavra de Deus diz, ó, 1 João, capítulo de número 1, verso 9, ó, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então tem que haver o confessamento, nós temos que confessar os nossos pecados para Deus, porque está falando, ó, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas a quem nós devemos confessar o nosso pecado? A quem nós devemos confessar o nosso pecado? A Jesus Cristo. Não é para o padre, não é para o pastor, não é para a sua esposa, não. Porque eles são tão falhos quanto você. Olha o que a palavra de Deus diz aqui, ó, em 1 João, continuando em 1 João, capítulo 2, verso 1, ó. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai. Quem ele é? Jesus Cristo. Ele é o nosso advogado. Enquanto o diabo ele faz o papel ali, trazendo para o campo jurídico de promotor, Jesus ele é o nosso advogado. Então o diabo ele te acusa, mas quando você pede perdão para Deus, Deus ele chega diante do Pai e fala, olha Pai, o Vinícius me pediu perdão, o João me pediu perdão, o fulano de tal me pediu perdão. Então aqui está falando, ó, essas coisas eu escrevo para que não pequei. Se todavia alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E Davi, entendendo muito bem isso, aqui voltando para o Salmo 32, 5, ele diz assim, ó, confessei-te o meu pecado. O mesmo Davi que dizia, enquanto me calei os meus pecados envelheceram os meus ossos, agora Davi ele disse, ó, confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Então ele disse, ó, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Lá em Provérbios ainda, 28, 13, diz o seguinte,
Aquele que encobre as suas transgressões não prosperará, mas aquele que as confessa e deixa, ou seja, você confessa, pede perdão e deixa. Para quê? Para que Satanás ele não continue mais acusando você. Aí então a Bíblia diz, aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcança a misericórdia do Senhor. Então é essa palavra que eu gostaria de estar compartilhando em nome do Senhor Jesus, porque esse assunto ele é muito profundo. Ele é muito profundo mesmo, ele é muito amplo, por isso o Espírito Santo ele tocou em mim para que eu gravasse esse vídeo novamente, porque ele falou, olha, faltou mais alguma coisa aí, eu quero falar mais algo através desse vídeo. Amém? Eu deixo essa palavra para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, que você seja edificado aonde quer que você esteja, no nome de Jesus. Amém?